dia a todos. Bem-vindos a esta manhã fria e chuvosa do domingo. Agradeço a todos que estarem aqui. E hoje vamos conversar um pouco sobre Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, sacrifício à própria vida e esse sacrifício com proveito para os sofrimentos de outra pessoa. Para nós tentarmos entender um pouquinho melhor o que significa este item do capítulo 5, devemos ter cuidado para que o sacrifício à nossa própria vida não se torne, na verdade, um suicídio provocado. Pois quando as pessoas vão em direção à morte com intenção que ela ocorra, buscando um fim aos seus sofrimentos na carne, isto, na verdade, não é um sacrifício, é um suicídio. Então, devemos sempre analisar a intenção. Lembremos dessa palavrinha, intenção. Com que intenção estou fazendo isso? A verdadeira intenção. Não aquela a que parece a todos, mas aquela que está dentro do meu coração. Qual é a minha intenção a agir dessa maneira? Analisando então a intenção verdadeira do ato, este sofrimento, este sacrifício foi para auxiliar alguém ou foi na verdade para tentar apagar o meu sofrimento que se tornou insustentável, insuportável? Existem aqueles que se sacrificam pelo próprio país, indo a guerras pelo país onde vivem, mas na verdade é mantendo-se vivo na carne, é que você mais pode ajudar aos outros e ao seu país. Deus nos presenteou com o maior bem possível, a vida. E devemos mantê-la para tentar cumprirmos as nossas missões. Devemos ficar vivos e nos tornarmos sempre úteis ao próximo. Uma vida útil. No mundo moderno, todos teremos os desgostos na vida. E por achar essa vida tão insuportável, por vezes buscamos os entretenimentos, as distrações, pois na verdade não suportamos conviver conosco mesmo. Buscamos uma vida intensa, sempre vivendo com adrenalina a 1000 por hora, para que possamos voltar a nos sentir vivos em vida e não mortos em vida. Por vezes precisamos estar a um passo da morte e provar que podemos vencê-la a cada momento de adrenalina. Só que um dia ela chegará. A morte chegará a todos nós. E será preparados para a nossa morte? Quanto nós estamos nos preparando para a nossa morte? Essas pessoas adrenérgicas são suicidas em potencial, que se não buscam diretamente a morte, continuamente vivem se arriscando a sua própria vida. Mas também existem outras pessoas, como a de um palhaço, na cidade de Niterói, no ano de 1972, que perdeu toda a sua família em um incêndio. Ele quase enlouqueceu com a dor perante o sofrimento que teve. Mas aos poucos, por mérito, por misericórdia divina, a dor foi diminuindo, foi apaziguando. E ele por seu livre-arbítrio, por sua livre vontade, optou-se em transformar em um homem agora a que todos chamavam de palhaço gentileza. E por que ele era chamado assim? Pois tal atenção que ele dava a todos, pois agora todos eram a sua família. O amor ao próximo, o amor aos seus irmãos, curou o seu próprio coração dilacerado pela dor. Logicamente, ficaram cicatrizes do sofrimento que ele teve, que doem com força das lembranças passadas, mas pelo amor que ele conseguiu espalhar por todos, ele conseguiu amenizar o seu sofrimento. Este amor venceu a depressão pela que ele passava, venceu a dor pela que ele passava.
o trabalho no bem, na gentileza, transformou um provável suicida pelo sofrimento que passou em um homem palhaço, gentileza. Outra história que temos, já mais antiga, na história de Leônidas e os 300 espartanos, que tentavam defender a invasão dos persas, de 40 mil persas. Então veja, 40 mil contra 300, que estava prestes a invadir as suas vilas. Foi um sacrifício, pois logicamente os espartanos não tinham como vencer esta guerra, esta disputa. Os espartanos sabiam que iam morrer, mas percebam o detalhe, eles não tinham, essa palavrinha, a intenção de se matar. Promoveram a batalha para salvar suas mulheres, seus idosos e suas crianças. Leônidas realmente sacrificou a sua própria vida para evitar um mal maior. A sua morte foi útil para salvar inúmeras outras. Logo, o sacrifício à vida só é válido perante a Deus se você não tem a intenção de se matar, mesmo sabendo que você irá morrer. Outro exemplo que temos também é quando nós vemos um familiar em perigo, que está atravessando uma rua e vem um carro, e você vê que ele não percebe e vai ser atropelado. Você, por instinto, sai correndo e empurra esse familiar que escapa do atropelamento. Mas você não. Então, você também fez um sacrifício à vida, pois você não tinha intenção de se matar. Você deu a sua própria vida a favor de alguém. É verdade, este é o verdadeiro devotamento. A sua morte foi útil, sem intenção de se matar, apenas devotamento e abnegação. Outra história ainda temos aqui no Brasil, quando uma mulher, uma empresária bem-sucedida algumas décadas atrás, com o maior salário possível no Brasil, decidiu desistir de tudo, da carreira, da fama, do poder. Ela era a mulher mais poderosa, vamos dizer assim, no Brasil. E desistiu por quê? Para ter filhos. A visão materialista, empresarial da época, massacrou a sua decisão, pois ela abandonou essa cultura do materialismo. Mas aos olhos da espiritualidade, ela teve a atitude mais nobre possível. Ajudou espíritos que queriam reencarnar na Terra novamente. Deu uma nova chance à vida. Trouxe mais vida ao nosso planeta. Já pensou se todas as mulheres da Terra resolvessem não ter mais filhos, apenas para manter a sua carreira de sucesso, apenas para manter a fama, apenas para manter o dinheiro, ou pior, apenas para manter o seu belo corpo e não estragar com uma gravidez? Não existiria mais reencarnação. Não existiria mais vida na Terra. Devemos, então, ficar atentos aos nossos desgostos em nossa vida, para entendermos por que eles estão acontecendo comigo, logo comigo. Por que isso está acontecendo? Muitas vezes é um chamamento, muitas vezes é um chacoalhão nas nossas verdades, para nós sairmos das nossas ilusões materialistas. Eu peço agora licença para ler um trecho do livro Joana de Ângeles, no seu livro Repositório de Sabedoria, onde ela nos esclarece. Quem ama sempre se transforma em mártir do amor. Ante o amor, a dificuldade torna-se apenas um desafio. O amor se faz de teste à nossa força, à nossa individualidade. A enfermidade que nos acomete se constitui de resgate de erros que cometemos. A luta da vida converte-se em experiência. A ingratidão dos outros para conosco nos ensina. A renúncia aos nossos querer, ao nosso ter, liberta. A solidão, quando nos abarca, na verdade, prepara para uma nova vida.
e o sacrifício santifica. Esta depressão, melancolia, que é causada pela ansiedade em não ter aquilo que queremos, desejamos, nós buscamos a felicidade nos outros, buscamos a felicidade num príncipe ou numa princesa que nos fará feliz, como a mídia materialista quer nos ensinar. Ela também não está nas coisas do ter, nos shoppings, nas compras, ou nas compras. Compre sempre para ser feliz. E muito menos na fama. Seja famoso, que o mundo vai se curvar aos seus pés. Na verdade, a fama pode até lhe abrir algumas portas, mas não te faz feliz verdadeiramente. É apenas a felicidade passageira, que vai acabar. E você acaba se viciando nessa felicidade passageira e busca sempre mais e mais e mais. Até que por vezes acaba no desânimo, na desilusão, na falta de um objetivo na vida, podendo muitas vezes essa desilusão caminhar para um suicídio, como já ocorreu e continuará ocorrendo com vários artistas famosos que nós temos no Brasil e no mundo. Eles têm tudo: fama, poder, dinheiro, beleza, e mesmo assim acabam no suicídio. Essa não é a felicidade. Não é apenas a droga que talvez eles usem que vai matar, mas na verdade é o que levou ele a consumir aquela droga. E o que será que isto fez? Aconteceu. É um coração vazio, um coração melancólico, sem um objetivo nobre, sem entender o que é amar verdadeiramente, a felicidade verdadeira. A felicidade está em como aprendemos a viver, em primeiro lugar, conosco mesmos, com nossas imperfeições e com nossas virtudes, tentando diminuir as nossas imperfeições e melhorar as nossas virtudes. Nos tornamos conscientes, nós não somos perfeitos. E melhoramos assim, pois adquirimos a humildade em tentar viver em paz conosco mesmos, do jeito que nós somos, tentando melhorar, mas aceitando o que não podemos mudar. É o meu melhor. Procuro não criar mais problemas, e sim resolvê-los na maior paz possível. Podemos dizer, isso parece utopia, isso é impossível de fazer. Mas não é. Desde que nós perseveremos, persistimos dia após dia, até chegar um dia onde finalmente abrimos os olhos pela manhã e dizemos: hoje eu consegui vencer a mim mesmo. Aquela dificuldade, aquele problema que não saía da minha cabeça, já não me perturba tanto. Eu não consegui esquecer, mas ele já não me afeta tanto. Jesus já nos ensinou há mais de 2000 anos. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Há uma multidão de pessoas, idosos, crianças, jovens, adultos, e ao falar isso, ninguém, absolutamente ninguém, atirou uma pedra. Esta mensagem fica para nós refletirmos. Isso precisa então que nós aprendemos o perdão. O perdão nos liberta, enquanto o egoísmo nos encarcera e o orgulho nos enlouquece, nos deixa loucos. Podemos escolher o nosso caminho, pois nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa livre vontade, a nossa livre escolha. Quando estamos perdidos, basta nos lembrarmos das palavras de Jesus no Sermão da Montanha, onde ele nos brindou com as bem-aventuranças. Lembrando que o significado da palavra bem-aventurança é o feliz eterno e não o feliz passageiro, como na fama e o dinheiro trazem. Lembrando também que se nós seguirmos essas palavras de Jesus, nós ficamos com a felicidade eterna, a felicidade que fica. Já se seguimos o materialismo, perdemos a felicidade em algum momento. Nunca esqueçamos, por pior que seja a minha aflição, o meu desespero, o meu sofrimento, ela é passageira, ela vai acabar. Nunca as aflições, como o tema diz,
serão eternas. Elas servem apenas de lição, de educação para os nossos espíritos, ainda que insistem em continuar cometendo o mesmo erro e repete o mesmo erro. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Mestre, e o Espiritismo é a cartilha da caridade. Podemos lembrar de outra história, onde Jesus nos fala que estavam indo a Jerusalém, Pedro, André, Bartolomeu e Felipe, conversando entre si sobre as suas passagens, onde não conseguiram auxiliar as pessoas que vieram a ele da melhor forma possível. Felipe até conta que uma viúva lhe pediu auxílio para com a sua criança, e ele ajudou, mas ajudou rapidamente que sair logo de próximo da viúva. E por quê? Pois à época, ficar próximo a uma viúva não era de bom tom, e ele, com esse preconceito, saiu de próximo a ela. Então pergunta Pedro ao Mestre Jesus: o que eu posso fazer para me melhorar? Jesus olha bem fundo nos olhos de cada apóstolo que ali estava e fala mansamente duas coisas: tempo e dor. Passado alguns segundos, Jesus complementa a sua resposta: o que o tempo não soluciona, devido a eu não procurar o meu brilhamento, a minha melhoria, a minha evolução, chega então a dor, acelerando o que seria mais suave se eu buscasse a solução no tempo certo, no tempo que eu tinha, através da minha própria vontade. Aprendemos, resumidamente, ou pelo amor ou pela dor. Nós escolhemos o caminho a seguir. Em uma outra historinha, temos Chico Xavier, que foi receber uma homenagem em Goiás de um deputado. E ele faz um questionamento: Chico, Cristo morreu na cruz por expiação ou por karma? Chico responde calmamente: não, a morte na cruz de Jesus é uma epopeia de amor à humanidade. E uma outra frase que não é de Chico, mas complementa esse pensamento, significa o seguinte, esta frase: não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas foi o amor dele por mim e por você que ele ficou na cruz. Poderíamos até terminar por aqui, mas vamos ouvir apenas mais um minuto. É no sacrifício do bem que alcançamos o nosso amor próprio, a nossa evolução, e aprendemos que o melhor remédio para que cures aquele cansaço eterno que parece que não nos liberta, que sempre está conosco, como poderemos curar esse cansaço? Renovando a maneira de servir, trabalhando mais e mais no bem. Sigamos os exemplos e as lições de Jesus, trabalhando no bem, trabalhando no amor, na caridade, estudando o Espiritismo e colocando em prática no nosso dia a dia pelo resto de nossas vidas. Muito obrigado a todos, um bom domingo.